Boa noite, graça e paz, amada igreja. Hoje é um dia muito especial e para começar esse dia, deixa eu lhe dizer uma coisa. O Dia das Mães é um dia singularmente feminino. Singularmente, em outras palavras, é um dia muito único feminino. E algumas pessoas, inclusive recentemente, disseram que ser mãe é apenas um detalhe. Mas se nós prestarmos atenção, é um detalhe que faz toda a diferença. Por quê? Porque somente as mulheres podem ser mães. Eu não estou dizendo que todas as mulheres serão mães, não. Mas somente as mulheres podem ser mães. Homem não pode ser mãe. O corpo da mulher é construído de modo que ela pode ser mãe. O peso dos ossos, todos os hormônios dela, todo o corpo dela é construído para que ela possa ser mãe. E mesmo que nem todas sejam mães, nem nós homens seremos mães, mas todos nós temos uma mãe. Então olha aí como isso é importante, né, para todo mundo, seja para homens ou para as mulheres. Independente de quem seja, todo mundo tem uma mãe. E isso não é a única coisa que torna a maternidade importante. Curioso que Deus usou a maternidade para transformar o mundo. Vocês querem ouvir qual é essa história? Mas antes de abrir a história, veja o seguinte: hoje eu quero chamar vocês e as mães que estão aqui a se alegrarem em Deus por serem instrumento e usufruir desse instrumento do amor de Deus, que é a maternidade. Quero que vocês se alegrem em ser instrumento, no caso as mães, e a gente que usufruir das mães, que é um instrumento do amor de Deus. Então, sem mais delongas, abram aí em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Vamos ficar em pé para fazer essa leitura. Lucas 1, a partir do verso 26, nos é dito o seguinte: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho. Pronto, vamos parar por aqui. Gente, pode sentar? Antes da gente entrar nessa história que é emocionante e alegre, deixa eu dar algumas informações a respeito do livro de Lucas para nos ajudar a entender essa história. Lucas é um grego que ele ajudou Paulo nas viagens missionárias e ele escreveu esse livro para um homem chamado Teófilo. Logo ali no capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, é informado a respeito disso. E ele escreveu esse livro para confirmar a Teófilo
as coisas que ele havia ouvido de Jesus Cristo. Então, este livro é um livro que veio para confirmar a fé de alguém. E Lucas escreveu esse livro retratando Jesus como o homem, literalmente homem, o homem que cumpre as promessas de Deus para resgatar e salvar o perdido. Capítulo 19 de Lucas. Vocês lembram, né? Zaqueu se atrepa lá, sobe lá na árvore para ver Jesus e as pessoas criticam Jesus porque Jesus recebe pecadores. E é dito que Jesus veio salvar o perdido. Então, Lucas vai desenvolver esse evangelho como Jesus, o homem que veio trazer salvação aos perdidos, aqueles que estão rejeitados pela sociedade, aqueles pobres, aqueles sem importância, um homem encarnado que cumpre a promessa de Deus, trazendo alegria para o mundo. Então Lucas vai começar com muita alegria, muita mesmo. Oi. Aqui. Então, voltemos agora para a história. Tá bom? Bem, o relato começa assim, ó. No sexto mês de quê? Sexto mês da plantação de mandioca. Sexto mês de quê? A gente precisa agora voltar um pouquinho e ver o que está acontecendo antes. No sexto mês, isto é, no sexto mês da gravidez de Isabel. No sexto mês da gravidez de Isabel, Gabriel, um anjo, foi mandado por Deus para encontrar uma virgem lá em Nazaré. E esse anjo, muito provavelmente na forma de um homem adulto, vai até a casa de Maria, ou até onde Maria estava. E ele olha assim para Maria e diz assim: alegra-te, mulher, porque Deus é contigo, você é muito favorecida. Imagina a situação de Maria nessa situação. Um homem estranho dizendo para ela se alegrar. Eu acho que qualquer um aqui estranharia essa situação de Maria ou desse anjo. E ela se pergunta: por que eu tenho que me alegrar? Ela primeiro fica espantada, né? Um estranho. Mas o anjo continua dizendo, nós já até lemos aqui em parte, versículo 30. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Bem, o anjo basicamente está dizendo assim para Maria: Deus vai usar você para cumprir quase que todas as promessas da Bíblia. Na época de Maria, a Bíblia não era desse tamanho aqui que nós tínhamos. A Bíblia era apenas o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. Ou seja, deixa eu tirar aqui. Deus está dizendo para Maria o seguinte: primeiro, Deus havia prometido para Eva que da descendência dela, ele salvaria o mundo. Muito tempo depois, Deus especificou que através de uma virgem veria o Salvador, uma virgem da casa de Judá. Segundo, Deus chamou a nação de Israel para trazer salvação para o mundo. Só que a nação de Israel falha, a nação de Israel é infiel, a nação de Israel abandona a Deus e Deus castiga. A nação de Israel vai para o cativeiro e Deus diz que viria alguém que tiraria Israel do cativeiro, que traria Israel de volta. Inclusive até hoje Israel permanece rebelde a Deus.
E este homem é retratado como filho do homem, lá em Daniel. Daniel tem uma visão do céu e vê um filho do homem vindo nas nuvens. Terceiro, Deus prometeu a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, que o reino dele não teria fim, que ele seria pai do filho de Davi. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que os reis descendentes de Davi se tornam corruptos, eles se perdem, eles se tornam injustos, eles se tornam idólatras. E aí Deus acaba com a descendência, mas deixa uma promessa de renovar a descendência de Davi, inclusive com um rei que reinaria para sempre, porque Deus prometeu a Davi um reino eterno. Então veja, esses 3 pontos cortam Gênesis até Crônicas. Crônicas seria o último livro na Bíblia dos Hebreus. Então eles cortam de Gênesis a Malaquias, essas promessas que Deus fez. Ele está dizendo aqui para Maria: Deus vai cumprir através de você essas promessas, através da sua maternidade. Rapaz, eu não sei vocês, mas imagine, Maria era uma simples jovem, era jovem ela, poderia ser que ela fosse até adolescente, jovem, que recebeu uma grande carga e recebeu agora uma promessa que ela ia engravidar. Detalhe, ela não era casada como as mulheres hoje são, não é? De ter já vivendo com o marido e tudo. Maria era noiva. Naquela época já era considerada como casada, de tal maneira que se ela engravidasse noiva, ela poderia ser morta por traição. Então era algo muito sério. Olha só o que Deus está fazendo com essa menina. E aí, como é que ela ficaria? Como é que isso pode acontecer? Isso parece um problemão, não parece? Mas para Deus não existe impossível para Ele cumprir as suas promessas. Uma mulher, naquela sociedade, podia ser desprezada. Na verdade, era desprezada. Mas para Deus, ela se tornará a mulher mais honrada. Então o anjo vai explicar. Versículo 35. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês. Lembra? No 6º mês, Gabriel foi enviado a Maria, já sendo o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, irmãos, assim como Deus fez um milagre com uma idosa de 90 anos, estou falando de Sara, Deus está fazendo agora um milagre com uma menina, e através da maternidade. Então, Deus faz com as mulheres da Bíblia o improvável. Deus não esquece as mães. Deus não abandona as mulheres. Deus agora usa Maria como instrumento do amor dele para abençoar toda a humanidade. E Deus prova isso, olha, não somente lembrando a Maria com essas palavras do que ele já fez no passado, mas a tua parenta, está grávida. Ela não era estéril? Está grávida. E aí, irmãos, veja a resposta belíssima de Maria. Versículo 38.
Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, Maria não duvida. Maria não entra em pânico. Maria não se ensoberbece. Maria se dispõe a servir. Na história da humanidade, a mulher começou com o pé esquerdo. Começou sendo enganada e sendo usada para trazer maldição para o mundo inteiro. Eva. Todavia, com Maria, Deus recomeça a humanidade. Maria não é alguém que deseja ser igual a Deus. Maria, ela tem o pé no chão, ela está disposta a servir. Maria fica satisfeita em estar a serviço de Deus, mesmo que isso coloque a vida dela em perigo. Maria é muito mais sábia do que Eva. A maternidade, irmãos, é isso. É um serviço abnegado, de autonegação a Deus, que somente as mulheres podem fazer. E um serviço que todos nós somos abençoados. Somos abençoados por ter mães e somos abençoados por também nós termos Maria como essa mãe da nova humanidade, a qual trouxe o Salvador do mundo, aquele que traria vida para o mundo inteiro. Então, veja como a maternidade é importante. Veja como a maternidade deve trazer para nós alegria. Lembra do que o anjo disse? Alegra-te, mulher, porque tu é muito favorecida, porque Deus está contigo. E Deus aqui mudou agora o cenário para as mulheres. Mas antes da gente fazer mais algumas observações, deixa eu fazer apenas uma aplicação e continuar em nossa história. Irmãos, a maternidade, tanto para as mães como para a gente, nos ensina a negar nós mesmos e seguir confiante em Deus, não entendendo todos os detalhes, mas que Ele cuida e age através de nós. As mães não nascem sabendo ser mães. Elas se jogam na maternidade e vão aprendendo dia após dia. Cada filho é uma novidade. As nossas mães não tiveram um doutorado para fazer a nossa criação. Elas lutaram. E muitas delas confiaram em Deus. E isso nos ensina, irmãos, a se negar e a confiar em Deus e continuar servindo a Ele. Mas vamos continuar. A história não termina. Lembra? O anjo chamou Maria para se alegrar, não foi? Maria agora se dispôs a servir, mas ainda não vimos a atitude dela de se alegrar. Ela já está satisfeita, está disposta para servir, mas agora Maria vai atrás da prima dela. Não porque ela duvidasse de Deus, logo vocês entenderão isso, mas para ela realmente fortalecer, confirmar as promessas que Deus já havia dado para ela. Aqui no texto, continuando, no verso 39, nos é dito o seguinte: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Em outras palavras, Isabel agora passou a ser
controlada, ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem, irmãos, vamos voltar aqui um pouquinho à cena. Quando Maria chega à casa de Zacarias, que é o marido de Isabel, imagina as ansiedades de Maria. Como é que eu vou contar para Isabel que eu estou grávida e que isso é um milagre? E como é que Isabel está já velha, buchuda? Então imagina as inquietações de Maria. E quando Maria dá a saudação, os judeus chegavam e saudavam Shalom, dando paz quando entrava nas casas. E Isabel, ao ouvir a voz da sua prima, provavelmente, ou da sua enteada, Deus a enche de alegria, Deus a enche de controlar ela de tal maneira que agora Isabel passa a saber de tudo antes de Maria contar as coisas que havia acontecido com ela. E assim Maria recebe o quê? Uma confirmação da palavra de Deus. Porque como Isabel saberia que Maria estava grávida do Salvador do mundo, se não fosse através de Deus? Lembre-se, era arriscado para Maria estar grávida nessa situação. E antes mesmo de Maria conversar com Isabel, esta já sabia de tudo. E esta já louva a Deus, já reconhece o privilégio que Maria possui de realmente trazer ao mundo o Salvador. Veja que essas palavras, irmãos, fortificam a fé de Maria. Essas palavras confirmam ainda. E Isabel conclui o quê? Bem-aventurada a que creu nas palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ou seja, Maria já havia crido. Maria não duvidou, como Zacarias duvidou. Maria já havia crido, Maria já era uma mulher bem-aventurada. Irmãos, por que isso é tão importante? Aqui, essas confirmações. Qual foi o propósito de Lucas escrever o Evangelho? Versículo 4, capítulo 1. Para que tenhais plena certeza das verdades que foram ditas a você, Teófilo. Teófilo cria em Jesus, mas a fé dele agora está sendo fortificada por receber mais confirmações. As confirmações, que é uma aplicação para a gente, irmãos, não são aquilo que nos leva a crer em Jesus, mas são aquilo que fortalece ainda mais a nossa fé, que traz mais força, que traz mais vigor, ânimo, que traz alegria, que traz uma renovação da nossa vida, da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Então, Maria, nesse momento, ao se deparar com Isabel, que também é uma mãe que recebeu um milagre de Deus, se alegra e é contagiada por sua parente, de tal maneira que ela vai compor um cântico de adoração. Versículo 46 a versículo 56. Vamos apenas ler, não vamos explicar, porque aqui dá uma outra mensagem. Apenas faremos a leitura para percebermos por cima a alegria de Maria. Lembra o chamado do anjo? Alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. Então aqui nós temos o fechamento desse quadro. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou
humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou no seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Ou seja, Maria ficou ali até o nascimento de João Batista. Então, irmãos, nós temos uma história espetacular. Eu acredito que a maternidade mais importante da Bíblia, a maternidade de Maria, nos chama a se alegrar por sermos instrumentos do amor de Deus e por usufruirmos desse instrumento, que é a maternidade. O exemplo de Maria, como eu já disse outra vez, deve nos guiar a servir a Deus. Uma mãe, irmãos, quando tem um filho, ela é obrigada a servir uma criança que depende de tudo dela, e a fazer sem esperar nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento imediato dessa criança. A criança não sabe falar, a criança não sabe trabalhar, a criança não faz nada, só dá trabalho para a mãe. E se a mãe não fizer, a criança morre. Então a mãe é o quê? Obrigada a servir. E assim, irmãos, nós precisamos trazer esse senso de urgência quando Deus nos chama para servir. Nós precisamos se obrigar a servir como uma mãe, que serve sem esperar nada em troca, que não está esperando um tapinha nas costas porque ela está cuidando do bebê, que ela se levanta de madrugada, mesmo que seja desconfortável, mas porque precisa dela, ela vai. E aqui como Maria, que ela se dispôs, correndo risco de vida, e se dispôs alegre no Senhor, porque ela sabia que Deus estava com ela. Irmãos, o pastor aqui do seminário, o pastor Timóteo, ele diz assim: o melhor canto de se estar no mundo é no centro da vontade de Deus. Então, quem está a serviço de Deus está no melhor canto do mundo. E a maternidade é um chamado especial para as mulheres, que diz respeito à vontade de Deus. Lembre-se, irmãs, vocês não estão apenas dando de mamar a crianças, levando a criança para tomar banho apenas, botando a criança para dormir, consolando o seu filho quando ele chora, dando um colo para que ele descanse. Lembre-se, vocês, as nossas esposas, as nossas mães, estão servindo a Deus. A maternidade não é menos importante do que o serviço de um pedreiro, de um eletricista, de um motorista, nem do que o pastor. A maternidade é um serviço tão importante que o mundo não existiria se não houvesse mãe. E Deus usou a maternidade para trazer o quê? A salvação para o mundo. Então, irmãos, a maternidade é algo belíssimo. É incrível. Não se atormente, irmãs, porque pelo fato de você ser mãe, a senhora ser mãe, não poder fazer algumas coisas na igreja, não poder chegar na hora, às vezes, não poder participar de mais ministérios. Eu lembro de uma irmã que, quando ela teve filhos,
ela ficou impossibilitada de fazer qualquer coisa na igreja. Acredita? Ela era uma irmã para fazer tudo. Ela era quase um diácono. Tudo era com essa irmã. A irmã queria fazer tudo. Todas as viagens ela estava, coisa de ornamentar ela estava, se fosse para ensinar as mulheres ela estava, se fosse para cantar ela estava em tudo. Mas quando ela foi mãe, ela nem conseguia ir para a igreja. Ela assistia os cultos pelo celular. Diga aí do sofrimento dela. Mas ela aprendeu que ela não precisava estar fazendo tudo para satisfazer a Deus. Ela precisava ser, naquele momento, mãe. E Deus estava se agradando dela. E Deus estava feliz com ela. E ela estava aproveitando esse momento também para aprender a se contentar em ser inútil nesse sentido. Que Deus não precisava de tudo dela, mas naquele momento apenas que ela fosse mãe. E ela cresceu. A maternidade prova as mulheres, irmãos. Edifica as mulheres. Imagina aqui o crescimento que Maria teve que ter imediatamente ao receber essa notícia que ia ser mãe, antes de casar. Os filhos nos obrigam a ser pessoas melhores, mas o exemplo delas, das mães, nos ensina muito. Novamente, isso aqui não se aplica apenas para as mães, porque nós usufruímos desse crescimento das mães. Você quer um exemplo? Sabe quem é Susanna Wesley? Susanna Wesley é mãe do cara chamado Charles e John Wesley. Charles foi um dos maiores compositores de hinos da Inglaterra. E John Wesley foi um dos maiores pregadores evangelistas da Inglaterra. Ele matou um cavalo de tanto evangelizar o povo andando no meio do mundo. E essa mulher tinha, eu não lembro quantos filhos, se era 15 ou era 12. 12 filhos, né? 12 filhos. E todos os dias ela se trancava dentro de um quarto e orava meia hora. Essa mulher criou os filhos de tal maneira que os meninos cresceram, foram pessoas não somente decentes, mas crentes. Tamanho testemunho foi dessa mulher. Mas Susanna Wesley era um grande pregador? Não. O filho dela. Mas ai de John Wesley se não fosse Susanna Wesley. Ai de Charles Wesley se não fosse Susanna Wesley. Não seria ninguém, nem existiriam. E graças ao testemunho da mãe, eles fizeram o que fizeram. Graças a Maria, irmãos, nós tivemos a Jesus Cristo que nos salvou. Graças às nossas mães, estamos aqui. Então é motivo de se alegrar, não, vocês não acham, não? A gente tem que estar feliz, irmãos. Hoje é um dia muito importante. Nesse dia, precisamos ficar felizes pela maternidade, porque Deus mudou a história da humanidade, como eu disse para vocês, mas também Deus mudou a reputação das mulheres. Eu disse isso no meio da mensagem. As mulheres eram vistas como pragas. Por quê? Porque Eva foi enganada e entrou o pecado no mundo. E aí, muitos e muitos anos abusaram da mulher, a mulher foi desprezada, mas em Cristo, em Deus, a mulher encontra dignidade, encontra honra. E aqui, veja bem como Deus é perfeito. A mulher é criada a partir do homem, não é? E quem é que para o homem? A mulher. Então o homem não pode se exaltar acima da mulher. Todavia, aquela mancha continuou, né? A mulher foi enganada e tudo. Mas olha, através da mulher, da maternidade, Deus consertou o erro que era nosso, não era só da mulher. A mulher foi enganada, mas o teimoso foi o homem. Só que quem foi beneficiado? Os dois. Isso é a beleza da maternidade. Aqui, irmãos, a gente tem muitas aplicações. Por exemplo,
Graças às mães, muitos filhos não seguem o exemplo de pais alcoólatras ou de pais violentos. Graças às mães, nós podemos ser pessoas melhores, que até mesmo elas foram. Graças às mães, nós pais podemos ter mais tempo até para trabalhar, né? Porque tem uma pessoa de confiança para cuidar de nossa família, que faz parte ali, nossos filhos. Graças às mães, nós podemos até, entre aspas, enriquecer. Deixa eu explicar isso com a história. A minha avó foi uma mulher analfabeta da roça que casou com um outro pobre. E quando eles casaram, eles foram morar de favor na terra dos outros. E meu avô, ele trabalhava em outra cidade e mandava dinheiro para ela pagar os trabalhadores para eles plantar, porque há 70 anos atrás, 70, 80 anos atrás, não havia supermercado. Você comia o que plantava. Ou comprava em quem plantava, né? Não tinha esse supermercado. Aí o que minha avó fez? Minha avó buchuda, pegou uma enxada e foi plantar e guardou o dinheiro. Por que a minha avó guardou o dinheiro? Comprou o terreninho, comprou a vaca, comprou um carro. E a família que passava fome, quando chegou os netos, minha avó teve 22 filhos, criou 14. Então os netos, vocês nem queiram saber a quantidade. A minha avó deu uma condição digna para toda a família. A minha avó multiplicou o trabalho penoso do meu avô. Olha a diferença que uma mãe faz. Foi difícil para ela? Demais. As mulheres aqui sabem como é uma gravidez. A gente nem tem noção do que elas passam. Mas o amor que elas têm faz elas passarem até o risco de parir, da qual elas podem morrer. Mas elas fazem por amor. Então, irmãos, é motivo de alegria. A maternidade é um serviço de bastidores. Se vocês prestarem atenção, quem foi que salvou o mundo? Quem foi? Foi Jesus. Lógico, quem salvou o mundo é Jesus. Quem nos salva? Jesus. A fé vem por meio de quê? De ouvir que Jesus fez por você e você crê em Jesus, não é em Maria. Certo? Então Maria fica agora nos bastidores, não é? Fica aqui escondida, atrás de uma sala, não é? Mas se não tivesse Maria, Jesus não poderia encarnar. Poderia ter sido outra mulher, podia. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: o serviço de casa das mães que faz toda a diferença. As mães não estão aqui, ó, na frente, elas estão onde? Por trás. A gente vê e valoriza, né? Médico, valoriza advogado, presidente, político, valoriza tudo no mundo. E a mãe que está lá na beira do fogão, não. Mas quem é a mãe daquele povo lá? Eles não nasceram numa chocadeira. Eles têm mãe. E se não tivesse mãe, ninguém existiria. Então, irmãos, veja que o serviço de bastidores, que eu estou dizendo aqui, o serviço de casa, ele é muito importante para Deus. Ele é valorizado por Deus. E nós precisamos também valorizar isso e dar mérito a isso. Precisamos ir contramão a esse mundo. Na época de Jesus havia uma desvalorização, sim, da mulher. Havia uma certa valorização. Hoje é meio complexo, às vezes é valorizado demais, às vezes é desvalorizado. Mas nós precisamos ir como Deus faz. Precisamos ver como Deus vê. Então, as mães, elas não são a salvadora do mundo, não. Elas têm erros? Têm.
mas elas também merecem reconhecimento pelo que fazem, pelo que são, pelo que Deus chamou elas para fazer. Então, meus irmãos, neste momento, nós precisamos olhar agora com um olhar diferente. O mundo diz assim: a mulher só tem valor se tiver faculdade, se tiver um concurso, se viajar pelo mundo todo e se tiver 1000 seguidores. Para Deus isso não é nada. Ah, pastor, mas eu só tenho um filho e tudo, não tenho faculdade, não tenho nada. Deus está feliz, irmão, com tua vida. Então, nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Mas também não devemos exagerar, certo? Veja, não é porque Deus valoriza que agora a gente vai colocar um altar para cada mãe em nossas casas. Não. A mãe, ela merece respeito e admiração. Mas é como Maria, é uma serva humilde. Então, irmãos, nós podemos dar glória a Deus por termos recebido mães, porque recebemos um grande amor. Um pai não ama como a mãe. Então, fiquem felizes por vocês ainda, algum dos irmãos ainda terem mãe, porque a sensibilidade que a mulher tem, o homem não pode ter. De tal maneira que Deus diz assim: se uma mãe esquecesse que tinha um filho, eu jamais esqueceria de vocês, Israel. Para a gente entender a profundidade do amor de Deus, Deus usa o exemplo do amor da mãe. Então, precisamos dar glória a Deus porque temos uma mãe. Precisamos dar glória a Deus e se alegrar porque Deus usou uma mãe para abençoar o mundo. E finalizando, irmãos, a maternidade de Maria é uma prova das promessas de Deus. Não somente a maternidade de Maria, a maternidade das irmãs também. Por quê? Porque Deus que dá a vida. É porque Deus que age na vida de cada uma dessas irmãs. É porque Deus prometeu a cada uma, inclusive a nós, que traria a salvação através da mulher e cumpriu em Maria. Então, quando nós olhamos para a história e vemos que Deus cumpriu isso em Maria, nós percebemos o que? Deus não mente, Deus não muda, Deus não esqueceu da gente. Quando nós olhamos para essas irmãs que são mães, nós lembramos sim das promessas de Deus, lembramos do que Deus fez com Maria e lembramos que Deus ainda está em ação, porque é o Deus que trouxe a vida a toda a humanidade, continua trazendo vida através dessas irmãs, dessas mulheres, e continua trazendo vida, agora uma nova vida, um novo nascimento através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo nós podemos de fato viver e usufruir do amor de Deus. Então, meus irmãos, alegrem-se, compartilhem da alegria de Maria, porque mãe é uma bênção do amor de Deus. As irmãs podem ser instrumentos nas mãos de Deus, como também nós usufruímos disso. Amém? Vamos orar. Deus Pai, Deus de amor, obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor ensinar a gente quanto o Senhor valoriza a maternidade e as mulheres. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia não tem fim. Obrigado, Pai, por esse dia e ensina-nos a valorizar e a prestigiar de forma adequada as mães. Ensina, Deus, através da maternidade ao mundo sobre o teu amor. Louvo a ti, Senhor, por tua igreja aqui em Várzea, que tem abençoado com mães,
tem abençoado com filhos, tem abençoado com crescimento em Jesus Cristo. Que esse dia e os outros não sejam dias que maltratemos as mães, mas dias que nós possamos olhar para as mães como o Senhor olha, como instrumentos nas tuas mãos, instrumentos de bênção, instrumentos de amor. Possamos seguir seus exemplos, possamos aproveitar a sua presença e seu amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.